nas lendas mais antigas da humanidade, sussurradas em templos esquecidos e escritas em textos cifrados, fala-se de um tesouro que supera todo o ouro e todas as joias da terra. Não um baú de riquezas, mas uma única placa de esmeralda, gravada com os 13 preceitos que contêm os segredos do universo. As Tábuas de Esmeralda. A sua autoria é atribuída a uma figura que transcende a própria história, um rei sacerdote da lendária Atlântida, conhecido no Egito como Thoth. Disse que quem decifrar as suas chaves terá acesso não apenas à riqueza do mundo, mas ao segredo da própria imortalidade. Hoje, nós não vamos apenas ler as tábuas, vamos encarnar a sua sabedoria e reclamar o nosso direito à maestria. Thoth, o Atlante, é uma figura mítica, o mestre dos mestres, que, segundo a lenda, fundou a civilização egípcia após a queda da sua terra natal, a Atlântida. Para preservar a sabedoria antiga para as eras futuras, ele teria gravado seus conhecimentos mais profundos nas imperecíveis Tábuas de Esmeralda. Estas tábuas não são uma coleção de feitiços ou de truques para enriquecer rapidamente. São um guia para a transmutação da consciência. Elas ensinam que a maestria sobre o mundo material, a riqueza, é um reflexo direto e inevitável da maestria sobre o próprio ser, a imortalidade. Aqui, a imortalidade não significa apenas a vida eterna do corpo, mas o despertar da consciência para sua natureza eterna, indestrutível. A grande obra alquímica é esta: transformar o chumbo da nossa ignorância e do nosso medo no ouro da nossa consciência iluminada. O mundo exterior é apenas o reflexo desta transformação interior. O nosso primeiro ritual como aspirantes a alquimistas é uma cerimônia de iniciação. É o ritual de abertura das tábuas. Encontre um lugar e um momento de silêncio. Pegue no seu diário e, no topo de uma nova página, escreva "A minha jornada alquímica". Feche os olhos. Imagine-se diante de duas grandes portas de pedra, a entrada para a grande pirâmide. Ao seu comando, elas se abrem, revelando uma câmara silenciosa. No centro, sobre um altar, repousa uma única tábua de esmeralda a brilhar com uma luz verde esmeralda. Aproxime-se e coloque suas mãos sobre ela. Sinta sua energia, a sua sabedoria antiga. Agora, no seu diário, escreva a sua intenção para esta jornada. O que a riqueza e a imortalidade verdadeiramente significam para si. No final, escreva a sua declaração de compromisso. Eu, o seu nome, declaro a minha intenção de me tornar um alquimista da minha própria vida. Eu me abro para receber a sabedoria de Thoth. A jornada que se inicia agora não é para os fracos de coração. É uma jornada para a sua própria divindade. As tábuas de esmeralda são um espelho para a sua alma e um manual de instruções para o seu poder adormecido. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou um buscador da verdade, um estudante da sabedoria de Thoth. Eu abro a minha mente e o meu coração para os segredos das tábuas de esmeralda. A minha jornada alquímica começa agora. Capítulo 2. Riqueza e imortalidade. Duas das palavras mais carregadas, mais poderosas e mais desejadas de toda a história humana.
Uma promete domínio sobre o mundo da matéria, a outra poder sobre o próprio tempo. A nossa cultura moderna ensina-nos a vê-las como buscas separadas, por vezes até opostas, o caminho do materialista contra o caminho do místico. Mas a sabedoria primordial das tábuas de esmeralda revela a verdade chocante. Elas não são duas buscas, mas uma só. São as duas faces inseparáveis da grande obra alquímica, a jornada do adepto para a maestria. Hoje, vamos entender por quê. Para o alquimista, estas palavras têm um significado muito mais profundo. A imortalidade não é, primariamente, sobre a vida eterna do corpo físico. É sobre o despertar da sua consciência para sua natureza eterna e indestrutível. É o processo de se desidentificar do seu ego mortal, com os seus medos, as suas crenças limitantes, as suas preocupações passageiras, e de se identificar com a sua alma, a sua centelha de consciência divina que não nasceu e que nunca morrerá. A imortalidade é, portanto, a maestria do seu universo interior. A riqueza, por sua vez, é a manifestação natural, no mundo físico, desta maestria interior. Quando você alcança a imortalidade da consciência, um estado de poder, de clareza e de alinhamento com as leis universais, a sua realidade exterior, pela infalível lei da correspondência, tem de espelhar essa ordem e esse poder. A riqueza material torna-se a prova física da sua transformação espiritual. Não é o objetivo, mas a sombra que a sua luz interior projeta no mundo. A alquimia clássica, na sua busca, tinha dois objetivos gêmeos. O primeiro era a criação da pedra filosofal, uma substância mítica capaz de transmutar metais inferiores em ouro puro, o símbolo da riqueza. O segundo era a destilação do elixir da vida, uma poção que concedia a longevidade ou a imortalidade. Mas os verdadeiros alquimistas, os adeptos da tradição hermética, sabiam que estas eram metáforas para um processo interior. A pedra filosofal era o estado de consciência iluminada, a maestria sobre a própria mente. O elixir era a própria consciência eterna, a realização da alma imortal. O ouro físico era apenas um subproduto, uma demonstração externa de que a transmutação interna tinha sido alcançada com sucesso. O grande erro que divide a humanidade e a mantém num estado de frustração é a tentativa de alcançar uma dessas metas sem a outra ou de inverter a sua ordem. De um lado, temos o materialista. Ele persegue a riqueza sem a imortalidade. Acumula fortunas, mas a sua consciência permanece mortal, cheia de medo da perda, de ansiedade e de um profundo vazio existencial. Ele constrói um palácio, mas a sua alma continua sem teto. Do outro lado, temos o místico desencarnado. Ele persegue a imortalidade, mas rejeita a riqueza, vendo o mundo material como impuro ou como uma distração. Ele pode até alcançar a paz, mas se torna impotente para manifestar essa paz e para criar um impacto real no mundo. O erro fatal é não perceber que são um casal divino. A riqueza sem a imortalidade é vazia. A imortalidade sem a riqueza é impotente. O ritual do arquiteto para esta semana é o de unir estes dois grandes objetivos na sua consciência. É o ritual do casamento alquímico. No seu diário, desenhe dois grandes círculos que se sobrepõem. No círculo da esquerda, escreva imortalidade, meu ser interior, e liste as qualidades da sua alma que você deseja cultivar. Paz, sabedoria, coragem. No círculo da direita, escreva riqueza, meu mundo exterior, e liste as manifestações materiais que deseja criar, um negócio próspero, liberdade financeira. Agora foque-se no espaço de sobreposição, na intersecção.
Desenhe a ponte entre os dois. Como é que a coragem interior ajudaria a manifestar um negócio próspero exterior? Escreva: ao cultivar a minha coragem, eu tomo as ações necessárias para que o meu negócio floresça. Este ritual treina sua mente para ver a conexão inseparável entre o seu trabalho interior e os seus resultados exteriores. A grande obra não é sobre escolher entre o espírito e a matéria, mas sim sobre trazer o espírito para a matéria. É sobre encarnar a sua consciência imortal na sua vida diária. Ao unificar esses dois aspectos do seu ser, a sua vida deixa de ser uma luta dividida e torna-se uma expressão unificada de poder e de propósito. Repita essas palavras de afirmação. A minha grande obra é a união do meu ser com o meu ter. Eu cultivo minha consciência imortal e a minha riqueza manifesta-se como seu reflexo. Eu sou a ponte entre o espírito e a matéria. Capítulo 3. A chave master. O que está em cima é como o que está embaixo. Gravada no coração da tábua de esmeralda, existe uma frase que brilha acima de todas as outras, uma única sentença que contém em si a chave para todos os mistérios do universo. Thoth declara: verdadeiramente, sem engano, certo e muito verdadeiro, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres da coisa única. Este não é um enigma poético para ser meramente admirado. É a lei mais fundamental da manifestação. É a chave master do alquimista. E hoje, vamos colocá-la na fechadura da nossa própria realidade financeira e dar a volta. Este é o princípio da correspondência. Ele ensina que existem múltiplos planos de existência, mas que todos estão interligados por uma harmonia e uma correspondência perfeitas. O em cima refere-se aos planos superiores, o plano espiritual, o plano mental, o reino invisível das causas, dos seus pensamentos e das suas crenças. O embaixo refere-se aos planos inferiores, o plano material, o mundo físico das suas circunstâncias, da sua conta bancária, da sua saúde. A lei afirma que o seu mundo embaixo é um espelho tridimensional e perfeito do seu universo em cima. A sua situação financeira não é um evento aleatório, é um reflexo direto da sua consciência de riqueza interior. Para criar a prosperidade no plano físico, você não deve lutar com o plano físico. Você deve, em vez disso, elevar-se e trabalhar em cima, no plano da sua consciência, alinhando o seu projeto interior com a riqueza que deseja manifestar. Esta lei da correspondência, como em cima, tal embaixo, é visível em toda a criação. A ciência moderna revela na geometria fractal, que demonstra como os mesmos padrões se repetem em diferentes escalas por toda a natureza. A estrutura de uma galáxia espiralada espelha a de um furacão e a de uma simples concha no mar. A ramificação dos seus pulmões espelha a de uma árvore. O princípio holográfico também ilustra esta lei. Cada pequeno fragmento de uma imagem holográfica contém a imagem inteira. Da mesma forma, você, o microcosmo, contém dentro de si todas as leis e os padrões do macrocosmo, o universo. Ao estudar e dominar a si mesmo, você pode entender e dominar o seu mundo. O grande e trágico erro que mantém a humanidade a correr em círculos é o foco exclusivo no embaixo. As pessoas passam as suas vidas inteiras a tentar manipular o mundo dos efeitos. Elas trabalham mais horas, perseguem o dinheiro, tentam controlar as circunstâncias e as outras pessoas. Estão, na sua essência, a tentar reorganizar os reflexos num espelho, sem nunca se virarem para olhar para a imagem original que está os projetando. O erro fatal é não perceber que o plano material é um plano de efeitos, não de causas. Tentar criar a partir do plano dos efeitos é exaustivo, frustrante e ineficaz. É como tentar mudar o filme que está sendo projetado num ecrã de cinema, pintando diretamente sobre o ecrã.
O verdadeiro poder reside em regressar à sala de projeção e mudar o rolo do filme. O ritual do alquimista para essa semana é o de se tornar esse projetista consciente. É o ritual do espelho alquímico. Primeiro, identifique uma circunstância embaixo, no seu mundo exterior, que você deseja mudar. Por exemplo, falta de oportunidades na minha carreira. Agora, em vez de planejar mais ações externas, vamos trabalhar em cima. Pergunte a si mesmo com honestidade qual é o estado interior, a crença ou sentimento dentro de mim que corresponde a essa realidade exterior. Talvez seja uma crença de que não sou bom o suficiente, ou um sentimento de estagnação e de falta de inspiração. Agora, defina um novo em cima que você escolhe criar. Uma crença inabalável no seu valor, um sentimento de entusiasmo e de expectativa por novas oportunidades. A sua tarefa para essa semana é focar-se inteiramente em cultivar esse novo estado interior. Ignore o espelho por um momento. Alimente a sua nova imagem interna com visualização, com afirmações e, acima de tudo, com sentimento. A chave master simplifica toda a grande obra. O seu único e verdadeiro trabalho é tornar-se, no seu universo interior, a pessoa que já vive a realidade que você deseja. Cultive a riqueza na sua consciência e a lei da correspondência com uma certeza tão infalível quanto a da gravidade a manifestará no seu mundo embaixo. Repita essas palavras de afirmação. O meu mundo interior é a causa. O meu mundo exterior é o efeito. Eu sou o master do meu universo em cima. Ao criar a riqueza na minha consciência, a lei a manifesta no meu mundo embaixo. Capítulo 4. A primeira lei. A mente como o arquiteto da sua fortuna. Se a lei da correspondência é a chave mestra, a primeira lei é a própria porta que ela abre. É o fundamento sobre o qual toda a alquimia, toda a magia e toda a manifestação se baseiam. Nas palavras do Caibalion, o todo é mente, o universo é mental. Esta é a primeira lei da criação. Ela ensina-nos que a substância fundamental de tudo o que existe, desde a galáxia mais distante até a moeda no seu bolso, não é matéria, mas consciência, pensamento. A sua mente não é um mero observador passivo da realidade que o rodeia. A sua mente é o arquiteto, e os seus pensamentos são a planta, o projeto da sua futura fortuna. O princípio do mentalismo afirma que tudo o que vemos no mundo físico existiu primeiro como uma ideia, um pensamento, uma imagem mental. O universo em si é visto como uma grande criação mental da consciência universal, o todo. E como nós somos centelhas dessa mesma consciência, as nossas mentes possuem, em microcosmo, o mesmo poder criativo. A sua fortuna, ou a sua falta dela, não são, na sua origem, o resultado das suas ações ou das suas circunstâncias. São o resultado direto e inevitável dos seus pensamentos e das suas crenças dominantes. A sua paisagem financeira é a materialização da sua paisagem mental. Se a sua mente é um terreno fértil, onde você conscientemente planta e nutre pensamentos de abundância, de possibilidade e de merecimento, a sua realidade material não terá outra escolha senão florescer. Se a sua mente é um terreno abandonado, onde as ervas daninhas do medo, da dúvida e da escassez crescem livremente, a sua vida refletirá essa esterilidade. O efeito placebo é a prova científica mais clara e irrefutável desta lei. A crença firme e convicta de um paciente na eficácia de uma pílula de açúcar, um pensamento, uma imagem mental de cura, pode criar efeitos fisiológicos reais, mensuráveis e, por vezes, milagrosos. A mente do paciente atua como o arquiteto da sua própria saúde, projetando a cura no plano físico. A física quântica também nos aponta nesta direção. O efeito do observador
demonstra que o ato de observar, o ato de colocar a nossa consciência sobre algo, influencia o comportamento das partículas subatômicas, sugerindo que a consciência não é uma espectadora separada do jogo da realidade, mas uma jogadora ativa no campo. O grande e trágico erro que mantém a maioria das pessoas numa prisão de falta é a tirania da realidade externa. Elas vivem como escravas dos seus 5 sentidos, olham para a sua conta bancária vazia, o efeito, e permitem que essa realidade dite os seus pensamentos e sentimentos de falta, a causa do próximo efeito de falta. Ficam presas num ciclo reativo, onde a sua realidade exterior cria os seus pensamentos, e esses pensamentos, por sua vez, recriam a mesma realidade exterior. O erro fatal é não perceber que o seu poder como arquiteto reside na sua capacidade de manter um projeto mental, uma visão de riqueza, que é diferente e muito maior do que a sua construção atual, a sua realidade presente. O ritual do arquiteto para esta semana é o de entrar na sua sala de projetos. Todas as manhãs, antes do mundo exterior começar a gritar as suas limitações, reserve 5 minutos. Feche os olhos e imagine-se no seu ateliê de arquiteto. Na sua mesa de trabalho está o projeto da sua vida financeira. A sua tarefa não é desejar ou esperar, é desenhar. Pegue na sua caneta mental a sua atenção focada e comece a desenhar os detalhes da fortuna que você está criando. Não veja apenas um número, veja a liberdade, a segurança, a generosidade que esse número representa. Enquanto desenha, sinta a emoção de ver o projeto já concluído. Sinta o orgulho, a alegria, a certeza. Este ritual não é uma fantasia passiva. É o trabalho mais real e mais importante que você pode fazer. É o trabalho do arquiteto, a começar no único lugar onde a verdadeira criação pode começar, na mente. A primeira lei é a sua declaração de poder. Ela coloca-o no assento do condutor da sua própria realidade. Os seus pensamentos não são eventos aleatórios e passageiros, são comandos criativos. Cada pensamento de abundância é um tijolo que você assenta na fundação da sua fortuna. Repita estas palavras de afirmação. A minha mente é o arquiteto da minha fortuna. Cada pensamento meu é um comando criativo. Eu desenho o meu projeto de abundância com clareza e poder, e o universo constrói a minha realidade. Capítulo 5. A segunda lei. A vibração como o ímã da sua abundância. Se a mente é o arquiteto que desenha o projeto da sua realidade, a vibração é o material de construção e o ímã que atrai todos os outros recursos. A segunda grande lei revelada nas tábuas de esmeralda e ecoada no Caibanhão afirma que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. O universo não é estático, é uma sinfonia infinita de frequências. Cada pensamento, cada emoção e cada objeto no seu mundo tem a sua própria nota musical. A abundância tem uma nota alta e clara, a da alegria e da expansão. A escassez tem uma nota baixa e densa, a do medo. Para construir a sua fortuna, você não precisa de lutar. Você precisa de aprender a cantar a canção da abundância. O princípio da vibração ensina que a sua realidade é um jogo de frequências. O seu estado emocional dominante determina a sua frequência pessoal. Emoções como o medo, a vergonha e a dúvida vibram numa frequência baixa e contraída, criando um campo energético que repele a prosperidade. Emoções como a alegria, a gratidão, o amor e a confiança vibram numa frequência alta e expansiva, criando um campo energético que atrai magneticamente a prosperidade.
A lei da atração, que é um corolário direto da lei da vibração, afirma que semelhante atrai semelhante. A sua frequência pessoal atua como um ímã, atraindo para a sua experiência pessoas, circunstâncias e recursos que vibram em harmonia com ela. Para se tornar um ímã para a riqueza, você precisa de se tornar, primeiro, uma correspondência vibracional para ela. A ciência moderna começa a descrever esta antiga lei com a sua própria linguagem. A física quântica ensina-nos que, no nível mais fundamental, o universo não é feito de matéria sólida, mas de pacotes de energia a vibrar. A diferença entre o chumbo e o ouro não está na sua substância, mas na sua frequência vibratória. O princípio da ressonância demonstra que uma vibração pode induzir uma vibração semelhante num objeto próximo. Ao manter um estado de abundância, você torna-se o diapasão que faz com que a abundância no campo universal ressoe consigo. Além disso, o Instituto HeartMath demonstrou que o coração humano gera um poderoso campo eletromagnético que muda de acordo com as nossas emoções e que pode ser medido a metros de distância. Este campo é a sua assinatura vibracional, a sua canção, que interage constantemente com o mundo. O grande erro que mantém as pessoas presas no ciclo de falta é o desajuste vibracional. Elas querem a riqueza, que é uma vibração alta, mas passam a maior parte do seu tempo a sentir a falta, a preocupação e o medo, que são vibrações baixas. Elas desejam a prosperidade, mas vivem imersas na energia da queixa, da inveja e do ressentimento. Elas tentam usar a força de vontade e a ação para superar a sua própria poderosa atração magnética negativa. É como tentar velejar para norte enquanto a sua âncora está firmemente presa no fundo do Mar do Sul. A sua energia, a sua vibração, sempre vencerá a sua força de vontade. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar o maestro da sua própria sinfonia. É o ritual do diapasão interior. O seu objetivo é várias vezes ao dia recalibrar a sua frequência. Primeiro, identifique o seu tom da abundância. Qual é a emoção que, para você, mais representa a prosperidade? É a liberdade, a segurança, a alegria? Escolha uma. Agora, a prática. Defina um alarme no seu telemóvel para tocar 3 vezes ao longo do dia. Quando o alarme tocar, pare por 1 minuto. Feche os olhos e evoque deliberadamente a sensação do seu tom da abundância. Se for liberdade, sinta a expansão no seu peito. Se for alegria, sorria. Use uma memória ou a sua imaginação para gerar o sentimento no seu corpo. Imagine o seu coração a vibrar nesta frequência, a enviar ondas de abundância para o universo. Este ritual ressintoniza a sua energia e treina o seu ser para fazer da abundância a sua nota dominante. Você é um instrumento musical divino. A sua vibração é a canção que você toca para o universo a cada momento. Pare de tocar a melodia triste da escassez. Pratique deliberadamente as notas altas da alegria, da gratidão e da confiança. Torne-se a própria música da abundância e o universo não terá outra opção que não dançar com você. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o mestre da minha vibração. Eu escolho a frequência da abundância, da alegria e da gratidão. O meu ser vibra em harmonia com a prosperidade e o universo corresponde à minha canção. Capítulo 6. A terceira lei. A alquimia da polaridade, transformando falta em riqueza. O que é um alquimista? É um mestre da transmutação.
Um sábio que entende que a natureza da realidade não é fixa, mas fluida e maleável. A terceira grande lei revelada a Thoth nas Tábuas de Esmeralda é o segredo desta magia. Ela afirma que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos, mas os opostos são idênticos em natureza, diferindo apenas em grau. Este é o princípio da polaridade. Ele ensina que a falta e a riqueza não são duas realidades distintas, mas os dois extremos de uma única vara. E o poder do alquimista reside em saber como deslizar a sua consciência de uma ponta para a outra. O princípio da polaridade revela que os opostos são, na verdade, a mesma coisa, variando apenas em vibração. O calor e o frio não são coisas diferentes, são diferentes graus na escala que chamamos de temperatura. O amor e o ódio são os dois polos da escala do sentimento. Da mesma forma, a pobreza e a riqueza não são dois estados separados, são os extremos de uma única escala de provisão financeira. A pobreza é o polo da baixa vibração, da contração e da consciência de falta. A riqueza é o polo da alta vibração, da expansão e da consciência de abundância. O poder deste princípio reside na alquimia mental, a arte de transmutar um estado no seu oposto, não através da força bruta, mas através da elevação deliberada da sua vibração ao longo da mesma escala. Você não precisa de destruir o medo da falta, você só precisa de o transmutar em confiança. Esta prática de repolarização mental é a base de muitas terapias eficazes. A terapia cognitiva ensina a pegar num pensamento de desespero, o polo negativo, e a reenquadrá-lo, transformando em um pensamento de oportunidade, o polo positivo, movendo assim a sua experiência emocional. Em física, o espectro eletromagnético é o exemplo perfeito de polaridade. As ondas de rádio, a luz visível e os raios gama parecem coisas completamente diferentes, mas são todas a mesma energia, a vibrar em diferentes frequências. A falta e a riqueza são como o infravermelho e o ultravioleta no espectro da abundância. A mesma energia, em diferentes graus de vibração. A sua tarefa como alquimista é aumentar a sua frequência. O grande erro que mantém as pessoas presas no polo da escassez é a sua tentativa de lutar contra ele. Elas focam toda a sua energia, a sua atenção e a sua emoção a lutar contra a falta. Elas odeiam as suas dívidas, ressentem-se de suas contas, amaldiçoam sua má sorte. Mas, como já sabemos, aquilo em que nos focamos se expande. Ao dar toda a sua energia ao polo da pobreza, mesmo que seja para combatê-la, elas mantêm sua vibração firmemente ancorada nesse mesmo polo. O erro fatal é não perceber que o caminho para sair da escuridão não é lutar contra as sombras, mas simplesmente acender a luz. O caminho para sair da falta não é odiá-la, mas sim focar-se deliberadamente em cultivar o seu oposto. O ritual do arquiteto desta semana é o de se tornar esse alquimista. É o ritual da escalada do polo. Identifique um sentimento de falta que o tem limitado. Por exemplo, estou sobrecarregado com dívidas. Este é o polo inferior da sua escala. No seu diário, desenhe uma longa linha vertical. Marque o ponto inferior como dívida e o ponto superior como liberdade financeira. Agora, em vez de lutar contra o sentimento de dívida, sua tarefa é mentalmente começar a escalar o polo. Escreva um pensamento que esteja um pequeno grau acima do desespero. Talvez. Eu tenho um plano para resolver isto. Sinta a pequena mudança de energia. Agora, suba mais um grau. Cada pagamento que eu faço é uma vitória que me aproxima da liberdade financeira. Sinta o alívio. Continue a escalar com pensamentos e sentimentos cada vez mais elevados. Eu sou grato pela minha capacidade de gerar rendimento. A liberdade financeira é o meu estado natural. O objetivo é mover sua vibração gradualmente, em vez de tentar saltar do fundo para o topo.
A lei da polaridade é a sua garantia de que você nunca está irremediavelmente preso. Você está sempre em algum ponto de uma escala e sempre tem o poder de se virar e de começar a se mover na direção da luz. Deixe de dar a sua atenção àquilo que não quer. Coloque todo o seu foco no polo da riqueza, da liberdade e da abundância. Repita essas palavras de afirmação. A falta e a riqueza são os dois polos da mesma escala. Eu sou um alquimista mental, com o poder de transmutar a minha realidade. Eu elevo a minha vibração conscientemente, deslizando do polo da falta para o polo da abundância. Capítulo 7. A quarta lei. Dominando o ritmo do pêndulo financeiro. Observe a dança do universo. O dia segue a noite, e a noite segue o dia. A maré sobe na praia e, com a mesma certeza, volta a descer. O verão exuberante dá lugar ao outono, que precede o inverno silencioso e a promessa da primavera. A quarta veia hermética, revelada a Thoth, capta esta verdade universal. Tudo flui, para fora e para dentro. Tudo tem as suas marés. A oscilação do pêndulo manifesta-se em tudo. Este é o princípio do ritmo. A sua vida financeira não é uma exceção. Ela tem os seus fluxos e refluxos. A maioria das pessoas vive à mercê deste pêndulo. O alquimista, no entanto, aprende a dominá-lo. O princípio do ritmo afirma que, para cada movimento numa direção, haverá um movimento de retorno na direção oposta. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. Na sua vida, um período de grande expansão e de ganhos fáceis, o fluxo, será por lei seguido por um período de contração e de desafios, o refluxo. O objetivo do mestre hermético não é tentar de forma fútil eliminar o refluxo. É dominar o ritmo através da arte da neutralização. Ele consegue isto ao elevar a sua consciência acima da oscilação emocional. Ele não se deixa levar pela euforia e pela ganância na subida, nem pelo pânico e pelo desespero na descida. Ele aprende a usar o recuo do pêndulo, o período de aparente estagnação, como um momento para reunir forças, para aprender e para se preparar para a próxima e inevitável oscilação em direção à prosperidade. Esta sabedoria é a base do investimento inteligente e da filosofia prática. Os economistas identificam claramente os ciclos de negócios de expansão e recessão. Os investidores mais bem-sucedidos da história, como Warren Buffett, são mestres do ritmo. Eles compram quando todos estão em pânico a vender, o ponto mais baixo do pêndulo, e vendem quando a euforia cega a maioria. A filosofia estoica também se focava nesta mestria. Os estoicos praticavam a equanimidade, a arte de manter a calma e a clareza mental, independentemente das oscilações da fortuna. Eles preparavam-se para a adversidade nos tempos de abundância, para que, quando a maré mudasse, eles não fossem apanhados na tempestade, mas pudessem navegar nela com serenidade. O grande e trágico erro da maioria das pessoas é sua reação puramente emocional ao pêndulo. Quando as coisas correm bem, quando o dinheiro está entrando, elas são tomadas por uma euforia imprudente. Aumentam seu estilo de vida, contraem dívidas, assumem riscos desmedidos, acreditando que a maré alta durará para sempre. Quando o pêndulo inevitavelmente balança para o outro lado, uma crise no mercado, uma despesa inesperada, elas são tomadas pelo pânico. Vendem seus ativos com prejuízo, cortam todos os seus sonhos e vivem num estado de medo e de contração. Elas são a rouca a flutuar na onda, completamente à sua mercê.
em vez de serem o surfista que usa o poder da onda para o seu próprio propósito. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar esse surfista sábio. É o ritual do mestre do pêndulo. Esta é uma prática de duas partes. A primeira é para a maré alta. Quando você tiver um sucesso, um ganho inesperado, resista à euforia. Celebre com gratidão, mas imediatamente pergunte: como posso usar esta energia para me preparar para a próxima oscilação? Use este momento para pagar uma dívida, para reforçar o seu fundo de segurança, para investir na sua educação. A segunda parte é para a maré baixa. Quando enfrentar um revés, resista ao pânico. Respire. Lembre-se deste princípio e pergunte: qual é a lição que este recuo me está ensinando? Como posso usar este tempo para aprofundar as minhas raízes e me preparar para a próxima primavera? Esta prática treina-o a permanecer no seu centro de poder, o eixo imóvel do pêndulo, onde reside a verdadeira estabilidade. A vida não é uma linha reta, mas uma onda. Ao aceitar e dominar o princípio do ritmo, você deixa de temer as ondas e aprende a surfar. Você desenvolve uma resiliência que o dinheiro por si só nunca pode comprar. Você aprende a descansar na descida para poder voar na subida. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou o mestre do ritmo, não a sua vítima. Eu permaneço calmo e centrado em todas as oscilações da fortuna. Eu uso o fluxo e o refluxo para impulsionar o meu crescimento contínuo. Capítulo 8. A quinta lei. Semeando as causas da riqueza e colhendo os efeitos. Sorte, azar, acaso, coincidência. A nossa linguagem está repleta de palavras que usamos para descrever um universo que parece aleatório, caprichoso e fora do nosso controle. Mas a quinta lei das tábuas de Esmeralda bane o acaso do dicionário do alquimista. Ela afirma com uma certeza de aço: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Este é o princípio de causa e efeito. Não existe sorte. A sua situação financeira atual não é um acidente, é uma colheita. E a sua maior liberdade reside na decisão de deixar de ser um mero efeito e tornar-se deliberada e conscientemente a causa. Este princípio ensina que nada simplesmente acontece. Tudo no universo está ligado numa cadeia ordenada de causalidade. A maioria das pessoas vive no plano dos efeitos. Elas reagem às suas circunstâncias, são movidas pelos acontecimentos e sentem-se vítimas do mundo. O mestre alquimista, no entanto, eleva sua consciência para operar a partir do plano das causas. Ele entende que as causas primárias da sua realidade material são as suas realidades mental e vibracional. Os seus pensamentos, as suas crenças e as suas emoções dominantes são as sementes, as causas, que por uma lei infalível irão germinar como os frutos, os efeitos, na sua vida. Para mudar os efeitos, é inútil lutar contra eles. É preciso regressar ao campo da sua mente, arrancar as sementes das ervas daninhas e plantar deliberadamente as sementes da abundância. Esta é uma das verdades mais universais da história humana. A terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação igual e oposta, é a lei de causa e efeito no plano da física. Nas filosofias orientais, a lei do karma é a mesma lei aplicada ao plano moral e metafísico. O karma não é uma punição, mas uma lei impessoal de equilíbrio. As nossas ações e, mais importante, as nossas intenções, as causas, geram uma energia que regressa a nós como uma experiência correspondente, o efeito. O ditado "o que se semeia se colhe" não é um clichê, mas a descrição mais simples e mais precisa de como o universo funciona. Assumir este princípio é assumir a responsabilidade total pela sua vida.
O grande erro que mantém as pessoas impotentes é a mentalidade de efeito. Elas vivem como se fossem o resultado final e passivo do mundo que as rodeia. Culpam a economia, o chefe, a sua falta de educação ou a sua má sorte pelos seus problemas financeiros. Ao se identificarem como efeitos, elas abdicam do seu poder divino de criar. Um efeito, por definição, é passivo e não pode mudar a si mesmo. O erro fatal é não perceber que, embora a sua situação atual seja o efeito de causas passadas, o seu ponto de poder está sempre e unicamente no momento presente. Em cada agora você tem a oportunidade de se tornar uma nova causa, de plantar uma nova semente que iniciará uma nova cadeia de efeitos no seu futuro. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar esse semeador consciente. É o ritual da inversão causal. Escolha um efeito indesejado na sua vida financeira. Por exemplo, eu procrastino em tarefas importantes que poderiam gerar rendimento. Em vez de se culpar pelo efeito, seja um detetive. Qual é a causa interior? Talvez seja uma crença. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Agora, a inversão. Defina sua semente causa oposta e deliberada. Por exemplo, a crença, eu sou perfeitamente capaz e o meu trabalho é valioso. E o sentimento de foco e confiança. A sua prática para esta semana é regar esta nova semente. Todos os dias, passe 5 minutos a visualizar-se trabalhando com facilidade e confiança. Afirme o seu valor. Use o seu diapasão interior para gerar o sentimento de foco. Você está parando de regar a erva daninha da procrastinação e começando a nutrir a semente da ação inspirada. A lei de causa e efeito é a sua carta de alforria. Ela liberta-o do prisioneiro do acaso e entrega-o às chaves do reino da criação. A sua vida não é uma loteria, é um jardim. Se não gosta da sua colheita, não amaldiçoe os frutos. Pegue as suas ferramentas, escolha sementes melhores e comece hoje a plantar o jardim do seu amanhã. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou a causa, não o efeito. Eu paro de reagir e começo a criar. Com cada pensamento, eu semeio as causas da minha fortuna, e a colheita abundante é a lei. Capítulo 9. A sexta lei. O casamento sagrado da ação e da intuição para criar ouro. A grande obra dos alquimistas, a lendária transformação do chumbo em ouro, era muitas vezes descrita como um casamento. O casamento sagrado do sol e da lua, do rei e da rainha. Esta é a sexta lei das tábuas de esmeralda, o princípio do gênero. Ela afirma que o gênero está em tudo e que toda a criação resulta da união do masculino e do feminino. Para o alquimista da prosperidade, isto representa a dança mais crucial de todas, o casamento sagrado da sua intuição, a energia feminina, com a sua ação, a energia masculina. Desta união, e apenas dela, nasce o ouro da manifestação duradoura. É crucial entender que estes princípios não têm nada a ver com o gênero físico. São duas energias universais presentes em todos nós. O princípio feminino é a rainha interior. É a sua energia receptiva, é a sua capacidade de sonhar, de visualizar, de sentir. É a sua intuição, a sua conexão com a sabedoria do universo que lhe sussurra a direção certa e lhe entrega a visão. É no útero da sua energia feminina que a ideia da sua riqueza é, em primeiro lugar, concebida. O princípio masculino é o rei interior. É a sua energia projetiva, a sua capacidade de pegar na visão concebida pela rainha e de a executar no mundo físico. É o foco, a disciplina, a estrutura, a tomada de decisões e a ação inspirada. É a força que constrói a estrada em direção à visão. A ação sem a intuição é cega e exaustiva. A intuição sem a ação é estéril e impotente. O psicólogo Carl Jung
falou longamente sobre a necessidade de cada indivíduo integrar as suas qualidades masculinas e femininas interiores, a sua ânima e o seu ânimos, para alcançar a inteireza psicológica. A criação de uma prosperidade saudável e sustentável é precisamente um ato de inteireza. A neurociência moderna ecoa esta sabedoria através do modelo do cérebro total. O nosso hemisfério direito, mais intuitivo e criativo, o feminino, e o nosso hemisfério esquerdo, mais lógico e analítico, o masculino, quando trabalham em sincronia, criam um estado de performance de pico. Os maiores inovadores e empreendedores da história sempre foram mestres desta integração, capazes de sonhar com futuros impossíveis e, em seguida, de executar os planos para torná-los realidade. O grande erro que impede a maioria das pessoas de manifestar seus desejos é o divórcio energético. A nossa cultura, especialmente no mundo dos negócios, vive em um desequilíbrio extremo, glorificando a energia masculina. O resultado é o executor cego. Ele está sempre ocupado a fazer, a lutar, a forçar os resultados, mas despreza a intuição e nunca para ouvir. O seu caminho é o do esgotamento. No outro extremo temos o sonhador passivo. Ele vive na energia feminina, medita, visualiza, sente, mas tem medo ou resistência em tomar as ações necessárias no mundo físico. Ele espera que a sua visão se materialize por magia, sem a sua participação. O erro fatal é não perceber que estas duas energias não são inimigas, mas amantes que anseiam por dançar juntas. O ritual do alquimista para esta semana é o de se tornar o coreógrafo desta dança sagrada. É o ritual da união, da bússola e do mapa. Pense numa meta financeira que deseja alcançar. Primeiro, honre sua rainha interior. Reserve 10 minutos de silêncio. Não pense no como. Em vez disso, sinta o quê. Visualize o resultado final. Pergunte à sua intuição: qual é a sensação disto já ser real? Acolha os insights. Esta é a sua bússola, a sua direção. Agora honre seu rei interior. Imediatamente a seguir, pegue na direção que a sua bússola lhe deu e pergunte à sua mente lógica: com base nesta visão, qual é o próximo passo mais focado e eficaz que eu posso dar nas próximas 24 horas? Defina uma ação clara e mensurável. Este é o seu mapa. A prática é usar sempre a bússola da intuição antes de desenrolar o mapa da ação. A criação de riqueza, na sua forma mais alta, é um ato de amor, a união da sua visão interior com a sua ação exterior. Ao se tornar o mestre que une esses dois grandes princípios dentro de si, você deixa de ser um sonhador ou um trabalhador e torna-se um criador, no sentido mais verdadeiro e mais hermético da palavra. Repita estas palavras de afirmação: eu sou o casamento sagrado da ação e da intuição. A minha sabedoria interior guia a minha ação poderosa. A minha visão feminina concebe e a minha força masculina manifesta. Da minha inteireza nasce o ouro. Capítulo 10. A sétima lei. O seu universo interior como o projeto do seu império exterior. Nós iniciamos a nossa exploração das leis com a chave mestra de Tote. O que está em cima é como o que está embaixo. E agora, fechamos o círculo sagrado dos 7 princípios, regressando a ela, mas com uma nova e muito mais profunda compreensão. A sétima lei não é uma nova lei a ser aprendida, mas a síntese de todas as outras. É a realização final de que o seu universo interior não é apenas uma parte da criação da sua riqueza, ele é o projeto completo. O seu império exterior, em toda a sua glória ou em toda a sua ruína, é uma réplica exata,
construída à escala do império que você primeiro construiu dentro de si. Esta é a essência da sétima lei, o seu universo interior como o projeto do seu império exterior. Cada um dos princípios que estudamos é uma ferramenta de arquiteto que você usa no estirador da sua consciência. O seu projeto é, por natureza, mental, feito da substância dos seus pensamentos. A sua qualidade e o seu poder de atração são determinados pela sua vibração, a emoção que você infunde no desenho. A sua direção é definida pela polaridade que você escolhe, o seu foco na abundância ou na falta. A sua construção no mundo físico seguirá os ritmos universais de fluxo e refluxo. Cada linha que você desenha é uma causa que terá um efeito correspondente. E a sua obra só se completa através do gênero, a união da visão com a ação. A sétima lei é a realização de que o seu único e verdadeiro trabalho como alquimista é o de criar o projeto mais claro, mais coerente, mais vibrante e mais alinhado possível. Esta ideia de que a nossa visão de mundo interior cria a nossa realidade exterior é visível na ascensão e queda das próprias civilizações. A cosmovisão de uma cultura, as suas crenças fundamentais, os seus valores, os seus mitos, é o seu universo interior coletivo. E a sua realidade exterior, a sua arquitetura, a sua arte, as suas leis, a sua economia, é sempre uma correspondência direta dessa visão. A cosmovisão egípcia, focada na ordem, na harmonia e na eternidade, manifestou-se em pirâmides e numa civilização que durou milênios. A nossa visão de mundo moderna, muitas vezes focada no materialismo e no curto prazo, manifesta-se em ciclos de boom e bust e numa crise de significado. Da mesma forma, a sua visão de mundo pessoal está, neste exato momento, construindo o seu império pessoal. O grande e trágico erro da maioria das pessoas é que elas são arquitetas adormecidas. Elas não têm consciência de que estão a desenhar um projeto. Elas permitem que o seu universo interior seja rabiscado por medos aleatórios, por crenças limitantes herdadas da sua infância, por opiniões negativas de outros e pela estática dos noticiários. O seu projeto interior é um caos de instruções contraditórias. E depois, elas olham para a sua vida exterior, igualmente caótica, e perguntam-se por que razão as coisas não funcionam, culpando a sorte ou as circunstâncias. O erro fatal é não assumir a responsabilidade radical pelo seu mundo interior, o único mundo que podem verdadeiramente controlar. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar o inspetor da sua própria obra. É o ritual da inspeção do projeto master. No final da semana, reserve 15 minutos para revisar o seu projeto interior. Use os 7 princípios como um checklist. Pergunte a si mesmo: os meus pensamentos dominantes, mentalismo, estiveram alinhados com a minha visão? Qual foi a minha vibração dominante? Meu foco esteve na polaridade da abundância? Como lidei com o ritmo dos altos e baixos? Que sementes de causa eu plantei? Eu equilibrei o gênero da intuição e da ação? E, finalmente, o meu mundo exterior está a corresponder a este trabalho interior? Não se julgue, apenas observe, como um arquiteto que revisa o seu projeto em busca de áreas a melhorar, e defina uma intenção para refinar uma dessas áreas na próxima semana. A sétima lei é a sua coroação como o soberano do seu próprio universo. Não existe separação. O seu mundo interior e o seu mundo exterior são um. Ao se dedicar à maestria do seu universo interior, você, por lei, torna-se o maestro do seu universo exterior. Pare de tentar gerenciar o império. Foque-se em gerenciar o imperador. Repita estas palavras de afirmação. O meu universo interior é o projeto do meu império exterior. Eu sou o mestre soberano do meu mundo interior. Ao aperfeiçoar o meu projeto,
eu manifesto a minha obra-prima. Capítulo 11. Descida aos salões de a mente, conquistando seus medos para reclamar sua luz. Nas profundezas da Terra, muito abaixo da crosta da nossa realidade consciente, as tábuas de esmeralda falam de um lugar de grande poder e de grande perigo, os salões de a mente. É o submundo mitológico, o lugar de passagem entre a vida e a morte, guardado pelos senhores dos ciclos. Thoth, para alcançar a sua mestria e a sua imortalidade, teve de corajosamente descer a estes salões, de enfrentar a escuridão e os senhores das sombras e de conquistar a morte com a sua própria luz. Esta não é uma lenda sobre um lugar físico. É uma metáfora para a jornada mais crucial de um alquimista, a descida ao nosso próprio subconsciente para confrontar os nossos medos e reclamar o nosso poder. Os salões de a mente representam o vasto e muitas vezes assustador reino do seu subconsciente. É aqui que estão armazenadas todas as suas experiências passadas, os seus traumas não resolvidos, as suas crenças limitantes e os seus medos mais profundos. São os senhores das sombras que, sem que você saiba, guardam os portões da sua prosperidade. Para alcançar a verdadeira mestria, a imortalidade da consciência, não podemos ignorar este reino. A descida à mente é o processo que a psicologia moderna chama de trabalho com a sombra. É o ato de levar a luz da sua consciência a estes lugares escuros, não para lutar contra os seus demônios, mas para os compreender, os integrar e libertar a imensa quantidade de energia que eles mantêm cativa. Cada medo que você confronta, cada crença limitante que você dissolve, é uma porção da sua luz, do seu poder, que você reclama de volta para si. Este processo de integração da sombra foi central para a psicologia de Carl Jung. Ele ensinava que as partes de nós que reprimimos e negamos não desaparecem. Elas operam a partir do subconsciente, projetando-se no nosso mundo e sabotando nossas vidas. A jornada para a inteireza ou individuação exige uma confrontação honesta com esta sombra. Terapias modernas para o trauma, como a experiência somática, são, na sua essência, descidas guiadas aos salões de a mente do nosso sistema nervoso. Elas ajudam a libertar a energia traumática que ficou congelada no corpo, permitindo que a pessoa regresse a um estado de plenitude e de poder. A jornada de Thoth é um mapa arquetípico para esse processo de cura profunda. O grande erro que impede muitas pessoas de alcançarem sua verdadeira luz é a espiritualidade de bypass, ou a tirania do positivismo. Na sua busca pela alta vibração e pela luz, elas tentam ignorar, reprimir ou saltar por cima da sua própria escuridão. Focam-se apenas em afirmações e em pensamentos positivos, fingindo que seus medos, as suas dúvidas e os seus traumas não existem. O erro fatal é não perceber que aquilo que é reprimido não desaparece, ele ganha poder no escuro. É como tentar construir um templo magnífico sobre um pântano tóxico e instável. A verdadeira luz não se encontra ao evitar a escuridão, mas ao ter a coragem de caminhar através dela, transformando-a com a nossa própria consciência. O ritual do arquiteto para esta semana é o de iniciar a sua própria descida. É o ritual da caminhada por a mente. Escolha um medo ou uma crença limitante sobre dinheiro que você tem evitado. Encontre um lugar seguro e tranquilo. Feche os olhos, respire fundo. Imagine-se como Thoth, a descer uma escada em espiral para as profundezas de si mesmo. Você chega a um salão escuro. No centro está o seu medo. A sua tarefa não é lutar. É aproximar-se com a luz da sua consciência, como se segurasse uma lanterna, e com curiosidade pergunte: o que és tu? Por que estás aqui? Que presente ou que lição me trazes? Ouça a resposta. Talvez ele esteja tentando protegê-lo de uma dor passada. Agradeça-lhe pela mensagem e, em seguida, imagine que a sua luz está envolvendo-o, não para o destruir, mas para o integrar. Sinta a energia que estava presa nesse medo a ser libertada e a retornar a si. Os salões de a mente não são um lugar a ser temido, mas um lugar de imenso poder e de recuperação da alma. É ao enfrentar o que está dentro de nós que nos tornamos verdadeiramente invencíveis no mundo exterior.
Repita estas palavras de afirmação. Capítulo 12. Transmutando o chumbo em ouro. Como santificar seu trabalho e criar riqueza. A imagem mais famosa e duradoura da alquimia é a da transmutação, a transformação do chumbo, um metal comum, pesado e de pouco valor, em ouro, o mais nobre, mais luminoso e mais desejado de todos os metais. Mas os verdadeiros alquimistas sabiam que este era um símbolo para um processo interior muito mais profundo. Para a maioria das pessoas, o trabalho diário é o seu chumbo. É pesado, é uma obrigação, uma labuta suportada em troca de sobrevivência. Mas para o adepto das tábuas de esmeralda, o trabalho é o seu laboratório alquímico. É o lugar sagrado onde, com a aplicação da intenção e do propósito, o chumbo do esforço pode ser transmutado no ouro da riqueza e da realização. Esta é a alquimia de santificar seu trabalho. O que transmuta uma ação não é a natureza da tarefa em si, mas a qualidade da consciência que você traz para ela. O chumbo é o trabalho feito de forma mecânica, com ressentimento, por pura obrigação, apenas pelo salário. É a energia da sobrevivência. O ouro é a mesma tarefa, mas infundida com presença, com excelência e, acima de tudo, com uma intenção pura de serviço. Quando você muda o seu foco de "o que posso eu receber" para "que valor posso eu criar", você santifica a sua ação. O seu trabalho deixa de ser uma transação de tempo por dinheiro e torna-se uma transmissão de energia de valor para o mundo. E pela infalível lei da causa e efeito, a energia de valor que você emite regressa a si multiplicada na forma de riqueza, de reconhecimento e de oportunidade. Esta filosofia de que o trabalho dedicado é uma forma de prática espiritual é um fio de ouro que une muitas tradições. O lema dos monges beneditinos, ora et labora, reza e trabalha, ensina que o trabalho não é uma distração da vida espiritual, mas uma parte integrante dela. Para eles, infundir o seu labor manual com devoção era uma forma de comunhão com Deus. No mundo moderno, o conceito de trabalho profundo, de deep work, de Cal Newport, ecoa esta ideia. É a capacidade de se focar sem distrações numa tarefa, com o objetivo de criar um valor excepcional. Este estado de foco e de criação de valor é a manifestação contemporânea do trabalho santificado. O grande e trágico erro da maioria das pessoas é a mentalidade do relógio de ponto. Elas veem seu trabalho como algo a ser suportado, um mal necessário a ser trocado pelo salário no final do mês. Elas separam completamente o seu trabalho, que vem como chumbo, da sua vida. O erro fatal é não perceber que, ao fazerem isto, estão praticando uma alquimia inversa. Estão transformando o ouro do seu potencial infinito e do seu tempo de vida no chumbo da mediocridade e da insatisfação. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar esse alquimista no seu próprio trabalho. É o ritual da pedra filosofal diário. No início de cada dia de trabalho ou antes de começar uma tarefa importante, pegue na sua pedra filosofal simbólica, que é a sua intenção. Feche os olhos por 30 segundos. Esqueça a obrigação, esqueça o salário e pergunte a si mesmo: qual é o ouro que eu quero criar com esta ação? Que valor, que serviço, que excelência eu posso infundir nessa tarefa? Defina uma intenção clara. Não fazer este relatório, mas criar um relatório tão claro que ele inspire a melhor decisão. Não atender este cliente, mas fazer com que esta pessoa se sinta verdadeiramente ouvida e ajudada. Imagine-se tocando na tarefa com esta intenção e veja-a transformar-se de chumbo em ouro. A transmutação não é um evento mágico que acontece fora de si. É uma mudança de consciência que acontece dentro de si. O seu trabalho diário é o seu laboratório. Sua atenção e sua intenção são seus agentes alquímicos. Santifique suas ações com o propósito de servir, e você descobrirá que o ouro que procura não estava escondido numa arca do tesouro, mas no seu próprio esforço transmutado.
Repita estas palavras de afirmação. O meu trabalho é o meu laboratório alquímico. Com a minha intenção focada no serviço, eu transformo o chumbo do esforço no ouro da riqueza. Cada ação minha é um ato de transmutação. Capítulo 13. O elixir da vida, gerando energia vital infinita para a sua missão. A par da pedra filosofal, a outra grande e lendária busca dos alquimistas era o elixir da vida. Uma poção mítica destilada a partir da própria essência do universo, que prometia a juventude eterna e a cura de todas as doenças. Mas, como todos os grandes segredos de Thoth, este também é uma metáfora para um poder que reside dentro de si. O verdadeiro elixir da vida não é uma poção que se bebe, mas uma energia que se gera. É a sua força vital, a sua vitalidade, o seu entusiasmo, o seu fogo interior. Sem este elixir, a sua jornada para a riqueza e a imortalidade torna-se uma marcha lenta e exaustiva. Com ele, torna-se um voo. Gerar o seu próprio elixir da vida é a arte de se tornar uma fonte autossustentável de energia. A sua grande obra, a construção do seu legado, exige uma quantidade imensa de energia. O alquimista moderno entende que a sua primeira e mais importante responsabilidade é a gestão da sua própria vitalidade. Ele domina as 4 fontes do seu poder pessoal. A primeira é a energia física, a base de tudo, cultivada através do sono reparador, da nutrição inteligente e do movimento. A segunda é a energia emocional, o seu coração, nutrida através do cultivo deliberado de emoções de alta vibração, como a gratidão e a alegria. A terceira é a energia mental, o seu foco, gerada através da clareza de propósito e da eliminação de distrações e de ruído mental. E a quarta, a mais profunda de todas, é a energia espiritual, a sua alma, a sua conexão com o seu porquê, que é a fonte de energia verdadeiramente inesgotável. A ciência da alta performance moderna redescobriu esta sabedoria antiga. Especialistas como Jim Loehr e Tony Schwartz, no seu trabalho seminal O Poder do Pleno Envolvimento, provaram que a gestão da energia e não do tempo é a chave para o sucesso sustentável. Eles ensinam que os seres humanos não são como computadores, capazes de funcionar a alta velocidade por longos períodos. Somos seres cíclicos. A nossa energia funciona em ritmos de gasto e de renovação. O segredo para uma performance de pico é a capacidade de oscilar entre períodos de foco intenso e períodos de recuperação intencional. As filosofias orientais, com seus conceitos de Chi ou Prana, há milênios que ensinam práticas como o Qigong e o Pranayama, que são, na sua essência, técnicas para cultivar e equilibrar esta mesma energia vital. O grande e trágico erro da nossa cultura é a mentalidade de máquina. As pessoas tratam-se a si mesmas como se fossem robôs, que podem e devem funcionar incessantemente sem descanso, sem recuperação e sem alegria. Elas glorificam o estar ocupado e o burnout, usam o cansaço como uma medalha de honra e sacrificam o seu sono em nome da produtividade. O erro fatal é não perceber que os seres humanos não são sistemas lineares, mas cíclicos. Ignorar nossa necessidade fundamental de recuperação não é um sinal de força, é o ato de autossabotagem mais eficaz que existe. É como um lenhador que, na sua ânsia de cortar mais árvores, se recusa a parar para afiar o seu machado. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar o seu próprio mestre de poções. É o ritual do reabastecimento do alquimista. No final de cada dia, faça uma rápida auditoria energética. No seu diário, avalie de 0 a 10 os seus 4 níveis de energia: físico, emocional, mental e espiritual. Seja honesto. Agora, a parte mais importante. Olhe para o nível que está mais baixo e pergunte a si mesmo: qual é uma pequena ação que posso tomar amanhã para reabastecer este frasco de elixir? Se a sua energia física está baixa, talvez a resposta seja ir para a cama 30 minutos mais cedo. Se a sua energia emocional está em baixo, ligar a um amigo que me faz rir. Se a sua energia mental está esgotada,
Fazer uma pausa de 10 minutos longe do ecrã a cada hora. Se a sua energia espiritual está fraca, reler a minha visão de legado. Comprometa-se com esta única ação de reabastecimento. A sua energia é a sua moeda mais preciosa. É o combustível que alimenta toda a sua magia alquímica. Pare de desperdiçá-la e comece a cultivá-la como seu jardim mais sagrado. Ao aprender a gerar o seu próprio elixir da vida, você torna-se uma fonte inesgotável de poder criativo. Repita estas palavras de afirmação. A minha energia vital é o meu elixir da vida. Eu sou o mestre das minhas fontes de poder físico, emocional, mental e espiritual. Com uma energia inesgotável, eu alimento a minha grande obra. Capítulo 14. A Pedra Filosofal. Alcançando a maestria, onde o espírito e a matéria se tornam um. A busca pela pedra filosofal é o coração pulsante da lenda alquímica. Uma substância mítica, nascida da união do fogo e do espírito, com um poder duplo e divino, o de transmutar instantaneamente qualquer metal inferior em ouro puro, e o de conceder a imortalidade a quem a possuísse. Mas esta nunca foi a busca por uma pedra física. É a busca pelo estado de consciência mais elevado que um ser humano pode alcançar. A pedra filosofal é o símbolo da sua própria maestria consumada, o ponto onde a sua consciência se torna tão pura e tão poderosa que a distinção entre o espírito e a matéria se dissolve. Hoje vamos aprender a criar a sua própria pedra filosofal. Alcançar a pedra filosofal é o culminar da grande obra. É o ponto onde você já não precisa se esforçar para usar as leis herméticas, porque você se tornou a personificação viva dessas leis. É um estado de unidade. A unidade com seu ser interior, onde a sua mente, as suas emoções e o seu corpo estão em perfeita harmonia, sem mais guerra interna. E a unidade com o seu mundo exterior, onde a separação entre o seu desejo e a sua manifestação se torna quase instantânea. Na presença da pedra filosofal, a sua própria consciência, o chumbo de um desafio é imediatamente transmutado no ouro de uma oportunidade. A sua vida inteira torna-se uma expressão fluida da alquimia, e a riqueza material, a saúde e as relações harmoniosas tornam-se um reflexo sem esforço da sua riqueza interior. O psicólogo Abraham Maslow, ao estudar as pessoas que ele considerava terem atingido a autorrealização, o seu pleno potencial, descreveu que elas frequentemente viviam experiências de pico. Eram momentos de intensa alegria, de admiração e de êxtase, em que a sensação de um eu separado se dissolvia e elas se sentiam unas com o mundo, como parte de um todo maior. Este estado de fluxo perfeito e de união é a experiência psicológica de se ter alcançado a pedra filosofal. O grande psiquiatra Carl Jung, que estudou profundamente a alquimia, via precisamente como um mapa para esta jornada psicológica. A criação da pedra era para ele o processo de individuação, a união de todos os opostos na psique para se tornar um indivíduo completo inteiro. O grande e trágico erro da maioria dos buscadores é ver a pedra filosofal como um objeto externo a ser encontrado, um segredo que alguém lhes irá revelar. Eles procuram a fórmula mágica, o guru, que lhes dará a resposta final, o livro que conterá a palavra perdida. Eles acreditam que a maestria é algo que se adquire em vez de algo que se revela a partir de dentro. O erro fatal é não perceber que a pedra filosofal não pode ser encontrada. Ela tem de ser criada. E o laboratório para sua criação é a sua própria vida. Os seus ingredientes são as suas experiências, tanto as alegres quanto as dolorosas. E o fogo que a forja é a sua própria consciência, a sua atenção focada e a sua intenção pura. O ritual de arquiteto para esta semana é o de ativar esta consciência de mestre dentro de si. É o ritual da ativação da pedra filosofal. Sente-se em silêncio e acalme a sua mente. Visualize, no centro do seu ser, uma pequena semente de luz a começar a brilhar. Agora, traga à sua consciência cada uma das leis que você aprendeu. O poder da sua mente, a frequência da sua vibração,
A alquimia da polaridade, o domínio do ritmo, o poder da causa, o casamento do gênero e a verdade da correspondência. E cada lei, com a cada lei que você contempla, veja a sua sabedoria a ser absorvida por esta semente de luz, tornando-a mais densa, mais brilhante, mais potente. Veja a sua sabedoria a cristalizar-se numa magnífica pedra translúcida e radiante. Sinta esta pedra filosofal a pulsar com poder dentro de si. Sinta sua natureza eterna. Você não está observando a pedra. Você é a pedra. A busca pela pedra filosofal, em última análise, é a busca por si mesmo. É a jornada para se lembrar da sua própria natureza divina, do seu poder inato de criar e de transmutar a realidade. A riqueza e a imortalidade não são dons que a pedra lhe concede. São as qualidades inerentes da sua própria consciência desperta e realizada. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou a pedra filosofal. Dentro de mim reside o poder de transmutar toda experiência em ouro. O espírito e a matéria são um na minha consciência. Eu sou a maestria manifestada. Capítulo 15. Vivendo como Thoth. A vida do alquimista moderno. Thoth, o Atlante, o 3 vezes grande, o mestre dos mestres, não é uma figura histórica para ser meramente estudada ou uma divindade para ser adorada num pedestal distante. A sua vida e os seus ensinamentos são um convite. São um modelo de potencial humano realizado. O objetivo final da sabedoria das tábuas de esmeralda não é o de acumular conhecimento oculto, mas o de encarnar esse conhecimento, viver como Thoth. E o que significa ser um alquimista no nosso mundo moderno, de aço, de vidro e de silício? Significa que a sua vida se torna a sua grande obra, e cada dia, cada momento é uma oportunidade para praticar a maestria. A vida do alquimista moderno é uma vida de integração. Ele já não vê o mundo como separado do seu ser. Ele entende que o universo é mental e que a sua consciência é a sua principal ferramenta criativa. Ele usa a correspondência como seu sistema de diagnóstico, sabendo que, para mudar o exterior, precisa de se focar no interior. Ele gere a sua vibração como o seu ativo mais precioso, sintonizando-se deliberadamente com a abundância. Ele pratica a alquimia da polaridade, transformando cada desafio numa oportunidade. Ele navega os ritmos da vida com graça, sem ser arrastado pelos altos e baixos. Ele vive como a causa da sua realidade, assumindo a responsabilidade total pelo seu reino. E ele equilibra o gênero da intuição com a ação, para criar de forma completa e harmoniosa. Ele vive no mundo, mas não é mais do mundo, pois a sua paz e o seu poder nascem de dentro. Este ideal do ser humano integrado é o homem renascentista do nosso tempo. Figuras como Leonardo da Vinci, que estudou os textos herméticos, eram mestres em múltiplas disciplinas, unindo a arte e a ciência, a intuição e a lógica. O alquimista moderno é a versão do século XXI deste arquétipo. É alguém que se recusa a compartimentalizar a sua vida. A sua espiritualidade infunde o seu trabalho, a sua saúde física apoia a sua clareza mental, as suas finanças tornam-se uma expressão dos seus valores mais profundos. Ele é um especialista na arte de viver, capaz de aplicar princípios universais a qualquer desafio que a vida lhe apresente, vendo a sua existência como um todo unificado e sagrado. O grande e trágico erro da maioria dos buscadores é o esquecimento após a leitura. As pessoas leem um livro inspirador como este, se sentem motivadas, talvez pratiquem os rituais por alguns dias, e depois, gradualmente, a gravidade dos velhos hábitos e das velhas crenças puxa-as de volta para sua realidade anterior. Elas tratam a sabedoria como um entretenimento passageiro, não como um caminho de prática diária. O erro fatal
É não perceber que a maestria não é um evento, é um processo. Não é um destino que se alcança, é uma disciplina que se vive. Viver como Thoth não é algo que se consegue de uma vez por todas, é uma escolha que se faz a cada manhã, a cada decisão, a cada respiração. O nosso ritual final não é uma tarefa, mas uma consagração. É o seu juramento do alquimista moderno. Pegue no seu diário a sua tábua de esmeralda pessoal, onde registrou a sua jornada, releia as suas descobertas e, numa nova página, escreva o seu juramento. Eu, o seu nome, aceito o meu papel como um alquimista moderno e me comprometo a partir de hoje a viver a minha vida como a minha grande obra. Eu me comprometo a ser o guardião da minha mente, a cultivar a minha vibração, a encontrar a oportunidade em cada desafio, a ser a causa da minha realidade e a equilibrar a minha intuição com a minha ação. Eu me comprometo a praticar essa maestria a cada dia. Assine e date o seu juramento. Este não é o fim do seu estudo, é o início formal da sua vida como um adepto. As tábuas de esmeralda não eram um mapa para um tesouro escondido. Elas eram um espelho que lhe mostrou o tesouro que você sempre foi. A riqueza e a imortalidade não são prêmios a serem ganhos, mas a sua própria natureza a ser descoberta. A grande obra está agora nas suas mãos. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou um alquimista moderno. A minha vida é a minha grande obra. Eu transmuto a minha realidade através da minha consciência, criando a riqueza e a imortalidade a cada dia.